Bora lá, meu povo, para mais um episódio de Velho Pod Experiências que Inspiram. Esse canal que cada episódio traz uma história tão incrível, tão rica, tão cheia de possibilidades, que eu tenho certeza que você não tem nem como escolher qual é o melhor dos nossos episódios. Então, lembra de acessar o nosso canal, ativar o sininho, compartilhar, comentar, porque tudo isso faz toda a diferença aqui pra gente. E claro, agradecer os nossos patrocinadores. Madacul, aquela moda incrível, porque chique é ser básica, meu povo. A Side, uma empresa de cuidadores de idosos, que está no mercado há muitos anos e que vai cuidar dos seus idosos com todo carinho aí na sua casa. A Nutrem Sênior, que faz esse trabalho incrível pra gente malhar, pra gente viver a vida plenamente com a idade que a gente tem. E agora uma novidade. Temos um restaurante maravilhoso, o Espaço Levelô, que está lá em Miguel Pereira e em breve estará também aqui na Barra da Tijuca. Então, a todos os nossos patrocinadores, um beijo enorme, agradecendo muito, porque sem vocês o Velho Pod não está aqui. Então, muito obrigada por vocês estarem com a gente. E hoje, o nosso convidado é pra lá de especial. Olha, a gente sabe que todos os nossos papos aqui são muito especiais, mas esse cara, especialmente, ele tem uma história tão incrível, tão extraordinária, que eu tenho certeza. E hoje os homens são convidados aqui para assistir esse Velho Pod com bastante atenção, porque eu acho que a grande parte desse recado com certeza vai para vocês. Então, meninos, fiquem aqui com a gente, porque hoje o Velho Pod tá imperdível. Então vamos lá. Olha, nas redes sociais, ele tá lá, economista e montanhista. Roberta, mas como assim? Pois é, mas para muito além de economista e montanhista, esse cara transformou todos os problemas da vida dele numa história de sucesso, de resiliência e de muita atitude. Esse cara tá aqui com a gente hoje, eu tô muito orgulhosa de ter ele aqui, é Rodrigo Mendes. Cara, Roberto, muito obrigada por você ter vindo. Olha, eu falei pra você nos bastidores, você é FFFF porque eu acho a sua história absolutamente sensacional. Então, começa. Primeiro, aqui eu sou indiscreta, eu pergunto logo a idade. Tudo bem pra você falar a sua idade? Não, 52 anos. 52 anos. E aí, Rodrigo, 52 anos, tá aí montanhista, fazendo aí, já querendo ir pra Concagua de novo, mas me conta, essa história começou lá atrás num passo diferente, através de um diagnóstico que você não esperava e que você também de cara não aceitou muito bem. Então conta pra gente um pouquinho. Então, bom dia, boa tarde a todos aí. Então, assim, o diagnóstico foi assim, bem diretamente, eu tive diagnóstico de Parkinson aos 38 anos, assim, foi uma bomba pra mim. Eu não esperava aquilo do diagnóstico de jeito nenhum, eu já tinha sintomas muito leves, mas eu não tinha imaginado que era Parkinson, né? Era assim, uma corrida que eu corria assim na pista lá e começava a minha corrida no final travar um pouco, a perna travava um pouquinho, mas pô, estranho e tal. É o tênis, de repente, aí eu troquei o tênis e não adiantou. Aí comecei a correr de maneira diferente, não adiantou. E cada vez eu corria menos, cada vez esse problema se mostrava mais cedo na corrida. Aí, assim, fui no reumato, no ortopedista, e, pô, viram lá, não tem nada de motor aqui, assim, parte de óssea, de articulação, tudo é íntegro, né? Aí a médica falou assim, vai no neurologista para dar uma checada, deve ter nada, mas dá uma checada lá para ver se tem alguma coisa. Não custa nada, né? Não custa nada. Eu fui pro neuro, assim, completamente tranquilo, tanto é que minha esposa, na época namorada, não foi comigo. Se tivesse sentindo alguma coisa mais preocupante, eu teria pedido para alguém comigo, minha mãe e tal. Fui de boa, sozinho e tal. Crente assim, chegar lá, fazer os testes com o cara e beleza. Aí quando ele começa a fazer os testes comigo, essa letra tal, isso aqui, vai perguntar, a letra tá diminuindo? Tá. Aí você tá andando assim, tô. Falei, pô. E assim, mas tô longe de imaginar que vira pela frente. E aí quando ele falou assim, eu acho que tá desenvolvendo Parkinson juvenil, aí o mundo deu aquela parada assim, falei, como é que é? Repete pra mim, é Parkinson juvenil. Aí o primeiro, negação, não pode ser, você tá enganado e tal, não tem como ser isso, assim, pô, tenho 38 na época, 38 anos, não pode ser isso. Aí ele falou assim, então fazer uns exames para confirmar isso aqui, porque na época tinha o Trodat, que é um exame novo, né, naquela época, e ele falou, faz aqui para você ter tirar qualquer tipo de dúvida. Eu falei, tá bom, fui fazer,
Cara, o pior é assim, não só deu abaixo do 0,60, que era o corte para você não ter Parkinson, teoricamente, como deu 0,30 e pouco. Eu falei, cara, aí aquilo me arrasou, porque assim, não só tô com a doença, como eu já tô no estágio talvez um pouco mais avançado. Então aquilo me detonou completamente. Fiquei uns 6 meses deprimido, licença no trabalho, assim, não consegui fazer nada. E aí começou assim, eu comecei a ter contato com umas pessoas assim que, fulano de tal, Rodrigo, tem um fulano de tal que tem um amigo que tem Parkinson há tanto tempo, 15 anos. Deixa eu te perguntar uma coisa antes, até você me falando isso. Até esse diagnóstico, você tinha contato com pessoas com Parkinson? Não, nenhum. Tem alguém na família? Não tem. Porque isso é uma coisa importante da gente falar, para quem está conhecendo a história agora, porque a doença de Parkinson, gente, é uma doença neurodegenerativa, né? E a gente tem uma ideia que, assim como as demências, que a doença de Parkinson só vai acontecer lá nos 70, nos 80, nos 90. Só que, especificamente, não as demências. As demências, sim, são doenças que chegam lá na frente. Mas a doença de Parkinson, diferente do que a maioria acredita, ela dá no jovem. Ela dá em torno de 40 anos, muitas vezes. Não é incomum acontecer, né? E aí, e também a gente tem uma ideia de que a doença de Parkinson é a doença que treme, né, Rodrigo? A gente tem essa ideia. Tem que estar tremendo. Então, o paciente tem que estar aqui, tremendo. Se não estiver tremendo, as pessoas não acreditam que seja Parkinson. E é importante a gente falar depois, ao longo aqui do podcast, de sintomas que a gente chama de sintomas não motores da doença de Parkinson. Para que vocês entendam, e foi isso que talvez o Rodrigo tenha se assustado tanto, eu só tô com a minha perna travando, como é que isso pode ser Parkinson, né? Porque se eu não tô tremendo, eu não tenho Parkinson. Mas aí quando o médico te pergunta, a letra tá diminuindo, tem tropeçado muito, tá caindo, parece que toda hora tá tropeçando, parece que tá perdendo o equilíbrio, o intestino tá ficando muito preso, a voz começa a falar e de repente a voz vai ficando baixinha. Esses sinais são muito característicos e a gente acha que tem que esperar vir o tremor, né? Então eu imagino o susto e a porrada que não foi, né? É isso. E aí a depressão é o primeiro caminho, né, Rodrigo? Eu acho que é o primeiro movimento. Eu acho que você tem um luto inicial que não tem como não passar por ele, assim. Você pode superar isso uma semana, um mês, um ano, mas você vai passar por ele. É difícil você ter uma notícia dessa, não estão te esperando o diagnóstico, e toma uma porrada dessa, é muito difícil você não reagir como a maioria das pessoas reagem. A gente estava até conversando nos bastidores, que eu acho que o homem ainda tem menos resiliência do que a mulher, né, Rodrigo? É verdade. Porque a mulher, eu acho que a mulher, quando a gente dá um diagnóstico, por mais que seja, por exemplo, câncer de mama para a mulher, que é um peso muito forte, eu vejo as mulheres mais assim, vem aquela porrada inicial, aquele baque, mas ela respira e fala, tá, vamos lá, o que é para fazer? Eu acho que o homem tem mais, acho que a negação vem primeiro, né, e depois a tentativa de resolver. Para você foi assim? Isso, a negação, depois vem um pouco de revolta também, né? Quando você sente que o negócio é verdade que você tem o diagnóstico, você fica meio revoltado. Por que eu? Por que logo eu? Por que não outro? E tal. Você fica na cabeça um tempão pensando nisso, entendeu? É muito difícil não passar por isso. Assim. Então, e você contou para sua família no início? Não. Ou você mentiu? Menti. Assim, foi minha mãe, minha esposa e ponto, entendeu? É isso. E não falou mas você falou para sua esposa e para sua mãe? Sim, um dia que eu cheguei, não conseguia segurar. Eu tava desesperado. Então, eu fui falar com as duas, elas tinham marcado lá na casa da minha mãe, do médico lá, depois direto. Então, minha esposa, na época, a namorada tava lá. Então, viram que eu cheguei arrasado. Não tinha como mentir ali se eu quisesse. Mas pro resto da família, da sociedade, ficou anos enterrado esse negócio. E como que elas reagiram? Cara, a minha esposa é muito mais racional, mas assim, ela consegue pensar mais nessas horas. Minha mãe, desmoronou também, mais que eu até, entendeu? Então, minha mãe, coitada, ficou pior do que eu fiquei. Então, o filho dela, que, tudo certinho, na vida de 30 e poucos anos, vai casar, profissão maneira, emprego bom. Parkinson agora não combinava com ali, entendeu? Então, minha mãe sofreu mais que eu, a minha esposa foi que segurou a barra naquele momento, entendeu? Então, aí depois começou, a mãe da minha esposa foi sabendo depois e tal, mas assim, o grosso da família foi saber 10 anos depois. 10 anos depois, Rodrigo? 10 anos depois. Foi quando eu fui a Concagua, depois eu vou contar melhor isso, quando eu fui a Concagua, a montanha que tem na América do Sul pela primeira vez, eu voltei de lá e falei, cara, chega de ficar escondendo esse negócio. Aí falei até com o André Tal, o cara que tem Parkinson também, da Rede Record, né? O cara que virou amigo meu, então eu conversei com ele e falei, cara, fala pra todo mundo, vai sofrer demais, porque cada vez vai ser mais difícil segurar, evitar a pessoa perceber. Então, você gasta uma energia muito grande
Mentindo, entendeu? Você pode estar gastando essa energia com outra coisa. Então, aí quando eu voltei da Concap, fiz uma live, pum, joguei na rede, pra todo mundo. Todo mundo. Algumas pessoas mais próximas, eu falei antes, eu chamei, vou fazer uma live aqui nesse dia tal, vou falar sobre isso. Mas como você tem... Eu falei para algumas pessoas mais próximas, eu falei no petit comitê para a pessoa não saber pela rede, assim, entendeu? Sim. Então foi isso. Depois soltei lá a bomba que, enfim, depois se mostrou menos... me tirou um pino das costas. Menos doloroso, né? Grupo Sai de Rio, empresa especializada em cuidadores de idosos. O seu idoso, cuidado com carinho e atenção no conforto da sua residência. Doloroso, porque, né? às vezes, a gente cria um monstro também, né, Rodrigo? Isso. Eu acho que a doença, eu acho até pelo estigma, né? Sim, porque sim. a gente tem uma ideia, como a gente estava falando, que o Parkinson é aquele que treme. E aí que treme e que socialmente ele é pouco aceito ou que te deixa numa situação de mais vulnerabilidade. E aí as pessoas ficam mais angustiadas. Mas aí você disse, bom, eu fiquei ali naquele período e aí depois de 6 meses do luto, você começou a tentar olhar, eu tenho que fazer alguma coisa com essa informação. E aí, o que você começou a fazer? Então, foi esse lance que eu falei das pessoas que tinham contato, que me ajudou muito. E atividade física, assim, eu comecei lá no prédio, tem uma academia lá no prédio, são simplesinhas, mas eu parei 6 meses fazer qualquer tipo de atividade. Eu falei, cara, aí foi... E o médico no início, a informação era diferente na época, a informação era diferente, tinha menos informação que você tem hoje. Então, ele falou assim, cara, não faz com muito peso, porque peso pode dar a questão da rigidez. Então, tinha um sentido que ele falava, mas eu comecei a fazer por minha conta, comecei a sentir cada vez melhor. Peso, cada vez botando mais peso, me sentindo melhor. Eu falei, cara, vou seguir a intuição agora e deixa rolar. Aí comecei a fazer a musculação que eu sempre fiz na minha vida, voltei a correr, comecei a voltar a correr. Comecei natação, pedal, e comecei a fazer tudo que é tipo de esporte. E tomar medicação. Medicação. E aí você aceitou a medicação. Tem medicação. E aí, cara, eu comecei a melhorar de uma forma absurda, entendeu? Eu falei, cara, peraí, então, tô revertendo. Uma coisa assim, que você tem uma doença degenerativa, você fala assim, cara, nunca vou melhorar. Exatamente. Vou piorar sempre. Isso é uma coisa que angustia demais. Eu falei, cara, não tô piorando não, tô melhorando. Então, peraí. E aí começou a me dar uma luz. Uma luz, entendeu? E aí comecei, cara, a fazer... Eu comecei a virar um atleta que eu nunca fui. Entendeu? Um atleta que eu nunca fui. Então, assim, comecei a fazer corrida. Eu comecei a correr melhor do que eu corria antigamente. Assim, hoje, Roberto, assim, eu corro melhor do que eu corria com 30 anos. Sério? Mais rápido, Incrível isso. Entendeu? E eu acho que isso é uma coisa que, para quem está nos vendo, nos assistindo, por isso que eu falei para você, quando eu te vi a primeira vez, quando eu conheci o Rodrigo nas redes, eu fiquei tão encantada, tão fascinada, porque eu acho que é você transformar a dor, a raiva, né? O desespero, porque tudo isso são sentimentos humanos que é impossível você, diante de um diagnóstico desse, falar, tá, beleza, Parkinson, tranquilo. Ninguém pode ter esse sentimento, né? Teria alguma coisa errada, é outro diagnóstico, né? Então, assim, mas é você não transformar o diagnóstico numa condenação, Rodrigo. E eu acho que a coisa mais bonita que você fez por você, porque para muito além de você fazer para qualquer coisa, é por você, claro. né? Porque você podia falar, bom, eu não aceito isso e não vou tomar remédio, não vou fazer exercício, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, e piorando, aí sim, piorando cada vez mais, porque a doença ia te consumir. Eu falo o seguinte, assim, o Parkinson gosta de ver você parado. E quando você está parado, ele está te pegando de alguma forma. Você está em movimento, você está, de certa forma, fugindo um pouco dele, entendeu? Então, você consegue manter uma qualidade de vida muito legal, muito boa, mesmo com o tempo de doença evoluindo, entendeu? Então, assim, e aí, não sei, pode falar do montanhismo um pouquinho? Claro! Montanhismo entrou como nessa história? Então, assim, porque você começou a correr melhor do que corria, a academia, show de bola. Então, assim, depois de um tempo, já com 7 anos de diagnóstico, eu fui para uma viagem na África do Sul, né? E fui minha esposa e tal. Aí tinha uma cidadezinha no sul da África do Sul que tinha um mapa da África toda ali. Pô, bacana e tal, fiquei tirando foto ali. Aí vi um negócio grandão no mapa, era o Kilimanjaro. Aí eu falei, pô, Kilimanjaro. Aí fui lá perguntar, pô, como é que é isso aqui e tal? Aí o cara explicou, é o monte mais alto da África, são quase 6.000 metros de altura, enfim, na Tanzânia e tal. Legal. Aí eu fui pensando assim, aí eu tirei foto, subi em cima do negócio, tirei foto ali, minha esposa tirou foto ali. Falei, pô, legal, a foto ficou bacana e tal. Falei, pô, mas como seria legal se fosse de verdade subir essa montanha, né? Mas, pô, com Parkinson, esquece, cara. Foi uma coisa um lado falando com o outro aqui. Aí voltei pro Brasil e tal. Aí, nisso, passou a trabalhar uma pessoa comigo lá que tinha acabado de voltar do Kilimanjaro. Mentira. Acabou de voltar. Falei, opa. Aí é um sinal. É um sinal divino. Aí peguei várias ideias com ele, peguei como é que é a montanha e tal. Ele falou, cara, é difícil. Eu, inclusive, nem fiz cume, nem chegou no cume. Falei, cara, é difícil pra caramba, mas... Aí fiquei pesquisando. Aí vi na internet um cara, um brasileiro, que tinha feito com o Parkinson essa montanha, o Kilimanjaro, há uns anos atrás.
E você nunca tinha escalado nada? Nada. Nem Meu nada. Deus Zero, do zero, céu. zero, 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 zero. E assim, aí falei com esse cara, o cara falou, ele conseguiu fazer, esse brasileiro conseguiu fazer alguns anos atrás. Aí conversei com ele e tal, falei, cara, eu vou fazer esse negócio, vou fazer. Precisava arrumar uma pessoa, né? Aí consegui arrumar o Silvio, que é o meu cunhado, que faz montanhismo há muito tempo, né? Ele falou, cara, eu vou contigo sim. E o João, meu personal, falou, vocês estão indo pra Tanzânia fazer? Eu quero também. Aí foram os três. Opa! Aí foram os três pra Tanzânia. Não tinha a menor ideia do que eu ia esperar lá. Não tinha a menor ideia. Se eu conseguisse subir 100 metros, a montanha toda, não tinha a menor ideia. É assim, quando eu tive, na verdade, eu cheguei bem desanimado. Quando eu cheguei em Amsterdã, que tinha uma boa conexão, Rio, Amsterdã, Kilimanjaro. Eu travei no aeroporto de Amsterdã, não conseguia andar, eu travei de nervoso na área do embarque, do raio-x, então eu não conseguia andar, eu fui travado, e o cara, a última chamada e tal, aí eu falei, aí o remédio, botei a dose mais forte, pegou, eu entrei no avião quase fechando, embarquei. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui, gente? Nunca escalei, agora na altura do campeonato eu quero escalar. Eu não consegui passar quase do embarque do avião. Como é que eu vou fazer isso na Tanzânia? 6 mil metros, é louco, cara. Aí fiquei desanimado, cheguei lá desanimado. Aí o primeiro dia eu comecei desanimado, comecei a subir, pô, eu tava arrastadaço, meu pé não caminhava direito. Tava... Falei, cara, aí cheguei no primeiro acampamento, né? Seus trancos e barrancos. Aí nesse dia, como eu cheguei no acampamento seguinte, falei, cara, peraí, mal ou bem eu cheguei aqui. Passei uma etapa. Cumpriu. Aí começou a virar a emoção, a chave. Então, é o seguinte, comecei a andar na frente do grupo, comecei a se sentir cada vez mais confiante. Pô, cara, dá pra fazer. Até onde eu vou chegar, eu não sei. Aí quando foi... Aí no quinto dia, eu já tava na base para fazer o cume, né? Eram 5 mil metros já de altura. Cara, eu nunca tinha chegado nem a 2 mil metros, 3 mil metros. Você tava assim, super tateando o que aconteceu comigo. Toda hora monitorando oxímetro, né? Que é a saturação do sangue. A questão de batimento cardíaco, e tava super normal, assim. E não travou mais? Não travei mais. Opa! Aí eu fui pro dia de cume e falei, cara, será que eu vou conseguir fazer isso? Aí eu falei, cara, metade minha chance de conseguir, metade eu não consegui. Aí começa devagarinho, caminhando devagarinho, porque tem que ser bem devagar, porque o oxigênio é muito mais baixo. Sim, rarefeito, né? E aí, cara, quando eu cheguei lá em cima, cara, Roberto, assim, a sensação é de não dá pra descrever, não dá pra escrever. É uma coisa assim de louco, assim, explosão, de chorei que nem criança. E vitória! Pô, cara... É assim, porque eu queria, assim, subir o Kilimanjaro, assim, era mostrar pra mim, principalmente mostrar pra mim, que o Parkinson não ia assim, não ia ser ele que ia determinar o rumo da minha vida. Eu ia tentar fazer a montanha daquele porte, pô, e se conseguisse passar por cima dele, do Parkinson, eu falei, cara, vai ser uma mudança na minha vida muito grande, porque eu já estava com 7 anos, já estava começando a perder um pouco aquele gás da musculação e tal. Eu precisava de uma coisa diferente, entendeu? Sim. Então, a montanha foi isso, me trouxe um mundo novo. E eu acho que é isso que a gente está falando aqui. Eu acho que quando você... Claro que para qualquer pessoa que sobe o Kilimanjaro, vai ser incrível. É uma conquista, óbvio. Verdade. Mas eu acho que para você tinha um peso 2, né? Porque é você carregar 7 anos de uma doença em que todo mundo diz que ela vai te paralisar, que você vai perder autonomia, que você vai perder função, que é esperado da doença isso. E quando você desafia a própria doença e prova para a doença que ela não é maior do que você... É isso que vocês estão aí, tem que entender, né? Porque tem uma galera em casa que tem tudo funcionando e não quer levantar do sofá para ir na academia, que acha melhor o Netflix, né? E eu falo que envelhecer é uma escolha consciente, né? Com certeza. Então, assim, se sem doença já é um processo que você tem que trabalhar as suas escolhas, imagina com uma doença. E uma doença neurodegenerativa. Então, eu acho que eu não tenho nem como dimensionar o tamanho da sua alegria e o tamanho que foi a vitória. E eu imagino seus amigos ali com você falando, cara, né? No Trem Sênior, eu me vejo pró-idade, porque envelhecer bem é viver cada fase da vida com plenitude, alegria. Seja pró-idade. E assim, na verdade, assim, nenhum dos três tinha com certeza que ia chegar também. Então, eles também foram, claro, em menor grau, mas assim, o João, o pessoal nunca tinha feito uma montanha daquele porte. Era super forte, atlético, mas e o Silvio, um cara que está com 60 anos na época já. Então, olha assim, isso. O cara já assim, nunca tinha feito uma montanha. Cara, então foram os três naquela incerteza total. Cara, quando a gente chegou lá em cima, os três, cara, pareciam criança lá em cima chorando. Coisa linda. Foi muito bacana. Aí, assim, foi um divisor de águas pra mim. Quando eu voltei de lá, pena que veio a pandemia logo no seguinte, foi de 2019, veio a pandemia logo no seguinte. Então, assim, eu queria ter feito já um monte de montanha, mas parei 1 ano e pouco por causa do... Não, aí voltou e falou, agora ninguém me segura, agora... E aí, assim, a loucura maior, assim, foi fazer o Aconcagua na sequência. Quando abriu, assim, o mundo começou a abrir de novo, voos e tal,
decidi para Argentina, Chile, fazer a Aconcagua. Aconcagua. A Aconcagua não deve conhecer, não tem, é a montanha mais alta que tem no hemisfério ocidental da Terra. Eu estive na base da Aconcagua. Legal, eu estive na base da Aconcagua. Eu lembro que quando eu estive lá, tem uns 4 anos, eu lembro da sensação. Na base, nós fomos andando, estávamos eu e uma amiga, a gente sempre faz viagens no nosso aniversário, Legal. E a gente foi caminhando assim na base, e quando a gente chegou, aquela coisa branca, aquela coisa gigante, você se sente tão pequeno. Eu lembro da sensação de realmente de não ser nada, né? Assim, você olhava, aí eu lembro que a Kátia falou pro nosso guia e disse assim: se essa neve resolver cair aqui agora, ele falou, a gente faz o quê? Ele falou, nada. Você simplesmente aceita que aqui acabou, porque não tem o que fazer. Então, a gente é muito pequeno, né, quando a gente chega nesses lugares assim de dimensão. Obviamente, eu nunca nem pensei na possibilidade de escalá-lo, mas... Roberto, curioso, você falou assim, cara, eu estive no Aconcagua em 2010, na base, na entrada do parque, fazendo uma viagem de Mendoza para o Chile, Santiago. Parei nem tinha, assim, eu tinha Parkinson, mas não sabia que eu tinha. Tinha um ano de doença, mas pouco sintoma, nem sabia o que tinha. Aí, 2019, voltei lá, aí entrei no parque ali, tirei foto com o Aconcagua, mas até 2019, início do ano, eu fui no final do ano para o Kilimanjaro. Eu não imaginava que eu escalaria aquela montanha, nem passar pela cabeça. Então não tinha nem passado, você não estaria lá nunca. Tem uma foto que minha esposa tirou, assim, tá bem bacana, assim, eu tô olhando para a montanha, eu lembro desse momento, fiquei uns 5 minutos olhando para ela, assim, meio que admirando a montanha. E pensando o seguinte, cara, quem são esses loucos que sobem essa montanha? Quem são os lunáticos que vão fazer essa montanha? 6 meses depois está fazendo Kilimanjaro e um ano e meio depois está fazendo a Aconcagua. A sua resposta, os loucos. Eu, no caso. É assim. Então a Aconcagua, para mim, ele diz muito, assim, porque e aí foi muito curioso, assim, por tentar fazer um resuminho. O primeiro ano que eu fui foi esse ano de 2022. O cara falou assim, o Felipe Gui, ó, eu tenho Parkinson e tal, eu expliquei para ele, o cara... Tá bom, mas o tá bom dele, assim, eu não tinha a menor ideia como é que eu ia reagir na montanha, menor ideia. Então, assim, ele falou assim, cara, depois ele contou pra mim, ele falou com a turma dele que tava lá, o guia principal, ele acabou não podendo nessa viagem, foi o de guias auxiliares. Então, ele falou assim, cara, esse cara deve chegar no máximo ao segundo acampamento, você fica com ele lá, toma cuidado com ele, depois traz ele de volta pra casa, beleza. Aí eu cheguei primeiro, segundo, eu cheguei no último acampamento, e o cara falou assim... Mentira. A 6 mil metros de altura. Meu Deus, que loucura. E aí os caras ligaram pro Márcio e falaram assim, o cara tá subindo. E assim, na última etapa tem uma tal da travessia, que é um trecho muito perigoso. É muito exposto, né? É muito fino. E assim, é quase vertical e você não tem como dar muita proteção pra pessoa que tá ali. Então ele falou assim, cara, aí quando ele falou, ele tá chegando nesse trecho aqui, para esse cara, manda ele voltar, porque é um trecho muito perigoso. Eu não poderia passar realmente com equipamento de segurança mais reforçado. Então, acabei aceitando com muito contragosto e voltei para casa. Mas você aceitou, né? Pelo amor de Deus, né? Aí, no ano seguinte, eu voltei para lá, treinei o ano todo. Eles bolaram equipamento de segurança para passar por essa etapa. Só que nesse ano seguinte aconteceu o seguinte, teve uma tempestade fora de época lá, então a montanha foi muito perigosa, muito escorregadia. Virou gelo, toda a encosta. Então, assim, foram 2 dias comigo para fazer essa passagem lá. Eu cheguei nesse ponto. Eu tenho um documentário que fala sobre essa história todinha. Cheguei nesse ponto e o gelo me impediria de passar ali, porque se eu passo ali com os 2 guias, eu podia escorregar todo mundo e descer para todo mundo. Então, assim, aí sai o que é a base, que também é a segurança, né? Então, assim, mas eu cheguei a 6.550 dessa vez. São 7 mil metros a Aconcagua, são 6.550. Eu fiquei muito mais triste que a primeira vez, porque na primeira vez foi a 6.100, já sabia mesmo de antemão que não ia dar para chegar lá e tal. Dessa vez eu fui para passar pela etapa e tinha esse gelo exatamente no ponto perigoso. E o equipamento que eles fizeram assim, não dá para passar com segurança aqui, mesmo tendo feito todo o trabalho que você fez. Então, foi duro aceitar, mas, cara, eu volto lá ano que vem. Ano que vem eu volto. Então, é o seu projeto. É o projeto 27. É o projeto 2027. Eu vou treinar o ano todo agora para fazer a montanha 27. Porque, assim, a montanha que eu quero muito estar lá em cima. Eu não sei explicar por quê. Eu tenho uma questão com a Aconcagua. Foi desde 2010 que passei lá essas 2 vezes que eu fui, cheguei perto, eu não desisti, o cara pediu para voltar. Então, assim, eu tô muito focado em fazer em 2027 essa montanha, que vai ser um sonho que eu tenho já desde essa época que eu comecei desde 2010, na verdade. 2010 não, porque eu fui lá como turista, mas
Dos 2019 para cá, quando eu fiz o Kilimanjaro e pensei em fazer o Aconcagua, eu tenho essa coisa, eu vejo todo dia foto, eu vejo montanha, eu me vejo lá, eu tenho que estar lá. Mas olha só, uma parte você já está fazendo, né? Que é colocando toda essa energia para você estar lá. Quantos graus abaixo de zero lá em cima? Menos 40. Meu Deus do céu. É um tempo, é uma temperatura muito baixa. Muito baixa. E você tem assim, você fica 14 dias na montanha, né? São 2 semanas, né, pegando assim. Não, menos 40 quando você tá mais em cima, mas você pega menos 5, menos 10 na base já da montanha e começa a pegar. Então, assim, é muito dura, a montanha é muito dura. E assim, tem outras histórias, assim, tem muita história, não vai dar para contar tudo aqui, mas esse ano de 2000, foi um ano muito difícil de clima, né, que o Márcio falou, o guia falou. Sim. Ele falou, cara, tá muito difícil e tal, mas, enfim, você foi muito longe, até que a gente nem, assim, tinham 20 pessoas, Roberto, só para cortar a história. Tinham 20 pessoas no grupo, e assim, foi muito curioso, quando eu cheguei lá no grupo, eu falei assim, se apresenta todo mundo aí. Aí eu comecei, fulano, eu sou grego, tenho experiência em montanha, eu estilei 10 montanhas acima de 7 mil metros. Aí eu sou croata, sou capitão de navio croata, faço montanhismo desde, sei lá, 15 anos de idade. Falei, caraca, eu sigo no cantinho lá, quietinho. Aí chegou todo mundo, chegou lá, Rodrigo, você, fiz o Kilimanjaro com a única montanha que eu fiz na vida e tenho Parkinson há, sei lá, 10 anos na época. Todo mundo olhando e falando, então. Cara, o que esse louco tá fazendo aqui? E assim, curioso, foi começar. Aí, com o passar dos dias, foi subindo, os caras começaram a mirar com um pouco mais de respeito. Não estavam desrespeitando, mas eu tenho do lado dele, assim, o cara, uma montanha que é super difícil de fazer. Você tem, assim, cada 10 alpinistas que sobem, tentam subir a Aconcagua, só 2 chegam no cume. Sim. Pessoas treinadas, alpinistas, não é uma pessoa que você pega aqui na rua e sério, caras treinados e não consegue fazer, 20% só chega. Eu num grupo com 20 pessoas, ele, cara, falou, cara, esse cara é louco e tal. Então, assim, a gente começou a subir, eu comecei a ter um pouco mais de, esse cara não é tão... Começaram a olhar pra você e falar, respeita esse cara, hein? Esse cara. E assim, aí chegou no último, aí no ponto final, né, que é a base, os 6 mil metros que eu tinha chegado outra vez, a gente foi começar a subir. Aí nisso começou todo mundo a desistir. Tava muito frio, tava muito perigoso, tava muito vento, né? E eu subindo. Aí quando deu, sei lá, quando chegou a 6.300, meu personal falou pra mim, cara, Rodrigo, eu não consigo mais, porque eu tô passando, ataque cardíaco muito grande que deu nele. Sim. A saturação dele baixou muito, ele teve que descer. Então o personal desceu. O seu personal desceu e você continuou. Meu pai. Aí o cinegrafista, o cara de montanha que foi filmar a expedição, um cara especial, para ninguém pode pegar um cinegrafista qualquer e botar na montanha. Porque claro o cara que não. Então, até assim, da quantidade de equipamento que o cara tem que levar. O cara chegou a 6.350 e falou, Rodrigo, tu pode descontar do meu salário, mas eu vou descer, eu não aguento mais, tô conseguindo mais ficar aqui. Desceu. Então ficou eu e mais 5, mais 4. Dos 20, estava entre os 5 finalistas ali do negócio. E aí, quando chegou nesse ponto que eu falei pra você, eu não consegui por causa de segurança e tal. Os outros caras eram muito mais treinados e não tinham Parkinson, seguiram adiante e fizeram cume. Então, assim, assim, isso documentário que eu... Tá até no Globoplay agora. O Globoplay, o documentário é Despertar, depois deixar anotado aqui. Não, a gente vai colocar. A gente vai anotar aqui, vai deixar aqui quando a gente for fazer o descritivo do podcast, vamos colocar, porque é uma coisa muito incrível. Tem uma história bem resumida. Porque é uma coisa, Rodrigo, que eu acho que é tão importante você falar, porque você é uma prova viva. E um cara que tá aqui na nossa frente, vocês estão vendo ele aqui ao vivo e a cores, o cara é bonito, né, inteiraço. E assim, realmente você não deixou a doença te contaminar. Madacol, chique é ser básica. Conheça a loja no link da descrição. E nem definir a sua jornada, né? Então, assim, eu acho que quando você coloca na cabeça, eu vou sim, eu vou fazer, essa forma, foi a maneira que você encontrou de trabalhar a sua doença. E isso é uma coisa muito incrível. E tirando essa questão, né, toda da atividade física, dos seus objetivos, porque eu acho que na vida a gente tem que ter isso. Sim, a gente tem que ter objetivo, a gente tem que ter sonho, a gente tem que ter vontade, desejo, porque se você não tem isso, você vai deixando as coisas se perder pelo caminho. E aí na primeira dificuldade, tá vendo, eu tenho Parkinson. Isso aí. Aí é por isso, tá vendo? Tá vendo, não vai dar porque eu tenho Parkinson. A gente acaba usando o diagnóstico como uma desculpa para tudo, né? Como é que você lida com a questão medicamentosa, porque a gente sabe que a medicação tem que entrar de 4 em 4 horas, né? Às vezes de 3 em 3. Você tem que ter uma disciplina também, não só
com a medicação, mas também com a alimentação, né, Rodrigo? Porque não dá para chutar o pau da barraca todo dia e achar que vai ficar tudo bem. Isso para você também, você tem essa disciplina? Fundamental. Assim, é claro que você não consegue todo dia fazer a coisa, porque acontece, você tem a dificuldade no Parkinson adicional, né? Adicional, é que assim, a medicação, o remédio, o Prolop, o principal remédio, ele não pode ser tomado junto com a proteína. Então, assim, Sim. E como você com o tempo vai passando, você tem que cada vez encurtar um pouco mais a dose, 3 horas, 2 horas e meia, então você começa a quase não ter espaço para comer. Se você come, o remédio não faz efeito, né? Então é uma programação muito planejada o dia inteiro para você conseguir passar por isso. Por isso, assim, muitas pessoas com Parkinson acabam emagrecendo, perdem muito peso, porque você não consegue comer, tem constipação e tal. É uma equação difícil de manter, mas tem muita disciplina. Disciplina, planejamento, para você poder passar o dia ali, ó, eu comer. Por exemplo, eu como mais à noite agora. Antigamente comia mais durante o dia, eu como mais à noite, porque a proteína à noite, eu vou dormir e tal, não tem tanto problema quanto de manhã, que eu vou para academia, vou para o trabalho e tal. Então, assim, essa programação é importante para você conjugar com a questão da atividade física e montar um negócio que funcione para você, entendeu? É difícil, porque é muita coisa que vai te limitando, né? Esse de horário para comer, por exemplo. Então é isso, tem disciplina. E essa questão do objetivo que você falou é importante, porque assim, a montanha para mim, Roberto, funciona assim, eu tenho o Aconcagua ano que vem como meta, né? Eu quero muito fazer essa montanha, Então, assim, eu sei a sensação que eu vou ter lá em cima, é uma coisa que é impagável. Então, assim, todo dia que eu acordo, falei, cara, tá preguiça, mas tem montanha daqui a um ano. Então, eu quero aquela sensação lá. Aquela sensação de novo, quero sentir aquilo de novo. Então, assim, acho que todo mundo não precisa botar a montanha literalmente na sua vida. Bota um objetivo difícil, mas alcançável, entendeu? Sei lá, uma pessoa mais idosa, dá 10 voltas na praça, não sei. Faz uma coisa que seja difícil para você, não impossível, mas que faça você sair da cama, entendeu? Faça você todo dia ter aquela disposição para poder treinar, para poder... Senão é difícil, né, no dia a dia. Porque entendeu? Também, Rodrigo, vamos parar para pensar que não precisa ter Parkinson para você parar, né? Não. Porque assim, a desautonomia motora, se você está envelhecendo e você não entende que atividade física não é hobby, que você tem que fazer, porque quando a gente está falando de autonomia motora, não é para só escalar a montanha, claro. Mas assim, você penteia o cabelo, você precisa de autonomia motora. Para você tomar o seu banho sozinho, para você colocar a sua cueca, para você escovar os seus dentes, para você comer sozinho. Tudo, as pequenas atividades do dia a dia, elas dependem dessa autonomia motora, claro. Que você só vai ter através da atividade. Então, às vezes eu vejo, né, idoso, né, a galera mais velha, principalmente, ela tem muita resistência ao exercício. Eu não quero fazer, eu não gosto. A célere frase, eu nunca fiz. Então agora com 70 anos você quer que eu faça? Eu falo, mas agora é a hora que você, o que não precisou até os 70 anos, agora, meu amigo, não tem mais para onde correr. Tem até uma frase que eu vi esses dias agora, acho que um corredor caniano, esqueci o nome dele, ele fala assim, você começar uma atividade física, a melhor época foi há 25 anos atrás, por exemplo. A segunda melhor época é agora. Sim. Assim, a hora que você tem agora. Assim, não adianta ficar, podia ter feito há 10 anos atrás, não adianta. A segunda melhor época é você fazer agora. Começa agora e vai pra frente, entendeu, cara? Olha pra frente, cara. Não dá pra você ficar se lamentando que não fez até agora, não é por aí, entendeu? Não, os meus pacientes do consultório falam assim, mas a senhora acha que adianta agora? Eu falo, claro que adianta. Mesmo que não tenha feito antes, mas agora, se você puder levantar do sofá sem alguém tá te guinchando do sofá, né? Já é um grande ganho. Você sentar onde você quer, você levantar a hora que você quer, você caminhar sem sair tropeçando o tempo todo, sem estar caindo o tempo todo. Então, eu acho que essa ideia, né, e muitas vezes a gente dá muita desculpa, né, Rodrigo? Vamos combinar? Não. A gente dá muita desculpa, né? A gente tem desculpa de que não tem tempo. Inclusive foi feito um trabalho muito interessante que quando a gente perguntava, dentro da medicina do estilo de vida, nós temos os pilares, né? Que é a atividade física, a alimentação saudável, a noite de sono, enfim, tem uma série ali de pontuações que fazem com que a gente tenha um envelhecimento com qualidade. E aí, fomos perguntando, foi um estudo perguntando, e aí, né, Rodrigo, vamos lá. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Aí, tudo você não tem tempo. Aí, a pessoa trazia, então, uma informação. Rodrigo, aconteceu uma coisa incrível. A partir de hoje, você vai ter 1 hora a mais no seu dia. O que você faria? A pessoa não escolhia nada daquilo que ela não... Nada da atividade física, nada. Entende? Então, não é falta de horário. É porque mesmo quando a gente tem tempo, a gente sempre posterga. Questão de prioridade, né? Exatamente. Você bota com prioridade. E a atividade física, cara,
assim, eu fico curioso, porque tudo que eu fiz desde o início da doença, desde o diagnóstico, assim, era uma coisa que não estava muito ventilada na época, assim, a atividade física era uma coisa que foi aparecer depois, mas eu intuitivamente senti que não fazia bem, entendeu? Então, e assim, hoje em dia está comprovado, né? A atividade física é o fator que pode desacelerar a doença. Na verdade, é um dos únicos tratamentos não medicamentosos que modificam o curso da doença. É isso aí. Acho né? Porque o músculo, a gente sabe hoje que o músculo libera hormônios. Aí, o músculo libera uma série de substâncias que vão nos ajudar, inclusive a parte neurológica. Isso aí. Né? Então, isso faz diferença. E assim, perfeito. Assim, os últimos 2 anos para cá, que se falou muito da alta intensidade. Assim, quanto mais intensa for a atividade física, melhor. Entendeu? Então, assim, tudo que é curioso, assim, que no início fala que cuidado com você estar pegando de peso. Eu comecei a fazer peso normal. Aí, assim, pé devagarinho e tal. Eu acelerei. Então, assim, acabou que na intuição deu super certo. Então, assim, eu estou tentando passar para as pessoas o máximo possível. É isso, assim. Pô, claro que intensidade, cada um tem a sua intensidade diferente. Não vai ser uma intensidade para mim, para uma pessoa mais velha, né? Assim como eu também não posso seguir uma pessoa muito mais não é nova. todo mundo que precisa subir a montanha, né? Não é sobre isso, verdade, né? Isso aí. Não é sobre isso. Ter um objetivo que faça sentido para você. Exato. Eu acho que o objetivo que faça sentido, isso né? aí. Porque às vezes o objetivo da vida de quem está nos assistindo aqui é ver a neta de 15 anos dançar a valsa de 15 anos. Olha que objetivo lindo. Eu ia falar exatamente isso. Tem um cara, o Projeto 15, você conhece esse cara, falou a história dele, eu ia falar agora para você. Espaço Levelô, um espaço para sentir, saborear e ficar. Conheça o restaurante no link da descrição. Projeto 15 é um cara que tem a Parkinson há 3, 4 anos. E assim, o que é o 15? A filha dele tem 7 anos hoje, ele quer estar apto a dançar com ela no 15 anos dela. Exatamente o que você falou. Então, é isso, o objetivo dele é esse. O meu é montanha, o seu, assim, escolhe. E não é menor ou maior, né, Rodrigo? Não. É porque é uma coisa que tenha valor para você. Exatamente. Tem que fazer sentido. Não precisa ser algo... Às vezes a gente pensa, porque isso é uma coisa também que eu vejo muito nas pessoas. Quando a gente fala de atividade física, a pessoa acha o seguinte: se não for para correr a maratona, não adianta começar a correr. Mas não precisa ir lá correr a maratona. Ninguém está dizendo que você precisa virar um atleta de alta performance. Isso aí. A gente só quer que você performe bem na sua vida, isso aí. né? E performar bem na vida já traz muita coisa. E como é que você hoje, Rodrigo, lida emocionalmente com o Parkinson? Ele hoje ainda te causa medo, ansiedade, angústia, raiva, revolta? Como é que funciona isso? É difícil, assim, pra você pegar um cara, né, que tá ali sempre contigo, você não chamou ele para participar da tua vida, mas ele tá sempre do teu lado. E é um cara, assim, que sabe que ele, se deixar, ele vai ficar cada vez maior com o tempo. Então, assim, você tem um respeito por ele. Mas eu falo o seguinte, eu gosto assim, a brincadeira eu falo assim, eu gosto de deixar ele de vez em quando saia justo, assim. Então, subir a montanha para mim, levar ele pro teto da Europa, que eu fiz agora em setembro. Então, botar assim, cara, esse cara é tido como o cara que é o bicho-papão, mas eu cheguei lá em cima com ele do meu lado, entendeu? Então, eu cheguei no teto da Europa com ele do meu lado. Então, assim, para mim, essa coisa de poder desafiar ele, dar uma pernada nele é muito importante, me faz motivar também para continuar fazendo o que eu faço. Então, assim, me mostrar às pessoas assim, ele dá medo, ansiedade, para mim também dá, mas isso não pode deixar te dominar, você não pode ser dominado por isso, você tem que fazer o teu caminho. Ele tem dia que vai ser ruim, tem dia que vai ser ruim, tem dia que você vai ter vontade, vai ter dia que não tem vontade de fazer nada, mas cara, no dia seguinte tem que estar bem de novo, tem que estar com motivação de novo, para você não deixar a doença te tomar conta, entendeu? Então, eu falo assim, diagnóstico não é sentença, desde que você faça a sua parte também, entendeu? Assim, porque se ficar esperando o negócio acontecer, ele gosta de você parar. Paradinho, ele vai te azucrinar. Se você está em movimento, ele tende a ser mais blindado com ele. Ele consegue se blindar mais. E não tem... e eu acho que essa é a grande lição, e eu acho que vale para qualquer doença, né? Seja um diagnóstico de câncer, seja um diagnóstico de uma demência, né? Seja qualquer diagnóstico, que seja um diagnóstico mais longo, ou uma doença que não tem uma cura, que você vai dar um remédio, a doença vai ficar totalmente curada, uma doença crônica qualquer, mesmo aí a hipertensão, o diabetes. Quantas pessoas têm problemas gravíssimos com diabetes porque não cuidam do diabetes como deveria cuidar? E não é porque o diabetes não treme, é uma doença mais silenciosa, que ela não seja tão agressiva quanto, né? Porque o paciente diabético, eu falo que enquanto não dói, parece que eu não tenho nada. E a gente tende a fingir que não tem nada. Entendi. Só que aí a consequência é tão grave, é tão ruim, né? E que se você tivesse
dado esse olhar, essa atenção, esse cuidado, essa disciplina que é tão necessária, a gente não pagaria um preço tão alto. Então, eu acho que são esses desafios diários que fazem toda a diferença. E depois que você, então, escancara para o mundo, né, a sua doença, porque não é vergonha nenhuma, é só uma doença, né? Ela não vai te definir como pessoa, não vai dizer A ou B sobre você. E, a partir disso, você achou que o olhar das pessoas para você se modificou no sentido de ter até mais respeito pela sua história, pela sua profissão? Então, assim, isso é muito curioso, você falou, é muito interessante. Porque, assim, de fato, assim, quando eu fiz a divulgação do Parkinson, eu já tinha feito a montanha Kilimanjaro e tinha feito a Concagua até 6.000 metros. Então, assim, aquilo ali, aquela realização me deu um pouco mais de assim, eu fiquei menos receoso que a pessoa olhasse para mim e assim, Rodrigo, pô, não falasse para mim, sentisse pena de mim. Minha grande preocupação é sentir pena de mim. Então, quando eu faço um negócio desse... Mas como que alguém vai sentir pena de um cara que subiu 100.000 metros de altura, menos 40 graus, meu Deus? Então, assim, mas isso, antes da parada, assim, eu tinha receio de falar para a sociedade e, pô, coitado, Rodrigo. Então, assim, quando eu faço esse negócio, além de tudo que eu falei de benefício, tinha essa questão também, assim, eu me sentia mais... Inteiro, assim, pô, cara, eu tenho isso aqui, mas faço aqui, entendeu? Então, você ter um projeto, você vai dançar, sei lá, vai fazer alguma coisa que você goste, faça bem feito, você vai sentir orgulho daquilo lá, entendeu? Assim, você vai poder falar para a pessoa, eu tenho Parkinson, mas faz isso aqui, olha, que eu faço legal, entendeu? Então, acho que dá um pouco, tira um pouco aquela coisa de você ser, pô, se eu falo, porque a maioria das pessoas que eu converso, por que não falam para as pessoas que têm Parkinson? Porque tem receio que a pessoa vai tratar diferente, coitadinho e tal. Coitadinho. Então, assim, esse tipo de postura traz também um benefício nesse ponto. Você consegue mostrar às pessoas, não, eu consigo fazer isso aqui, que talvez você não faça, entendeu? Então, assim, você sente... as pessoas podem nem pensar diferente, mas você se sente melhor, entendeu? Você vai se sentir melhor. Então, hoje em dia eu entro no Uber, eu tenho Parkinson, eu começo a conversar com o cara normalmente, assim, porque eu conto a história de montanha e tal, o cara, pô, não sei. Então, assim, isso gera pra mim essa é uma preocupação que eu não tenho mais, assim, de falar para as pessoas que eu tenho Parkinson, deixou de ser um tabu quando eu falei e foi a melhor coisa que eu fiz. Então, as pessoas devem pensar com carinho nisso. O custo de guardar é muito grande, entendeu? Você acaba deixando de fazer certas coisas, não vai ter nada de evento, porque você está lá com a pessoa que não te conhece. Então, assim, faça, divulgue para as pessoas mais próximas primeiro, e depois tenta não gastar energia com isso, entendeu? Assim, tome seu tempo, assim, mas não seja muito longo, entendeu? Eu fiquei 10 anos para falar isso e me arrependi, assim, podia ter falado muito antes, teria sofrido menos, entendeu? Ter feito mais coisa legal. Mas sim, também não olhar para trás não, mas assim, recomendo fortemente que as pessoas reavaliem essa posição, entendeu? De ficar na defensiva. Assim, outra coisa que eu falo assim, não deixe de fazer seus programas sociais, assim, tipo... Isso é maravilhoso. Uma coisa que é muito comum, eu senti isso há muito tempo, antes de divulgar. Eu não queria ter terminado o evento, porque assim, eu vou chegar lá, vou ter que ficar controlando o tremor, vou ter que caminhar forçando para não parecer que eu estou mancando. Então, era uma verdadeira prova de fogo. Não tinha prazer nenhum naquilo ali para mim. Sim. Eu ia para o negócio para passar por essas situações todas e tentar controlar o remédio. É um desgaste emocional. Eu não curtia nada da noite. Assim, o jantar com os amigos, não curtia nada. Eu estava muito mais preocupado em olhar para dentro que olhar para fora. Então, assim, voltar para casa desgastado. Falei, não quero mais fazer isso, não quero mais. Então, quando eu falei, aquilo deixou de ser um problema para mim, entendeu? Esvazia, né, Rodrigo? Total, esvazia. Total. Porque isso é o que eu te falei. É muito comum o paciente com Parkinson, ele começar a ter um isolamento social enorme, porque ele tem muito medo do julgamento, né? De ser tadinho, o coitado. E que mesmo que, se a pessoa não sabe, olhar para aquilo e falar, nossa, olha isso, tão novo e assim, assado. As pessoas vão ter esse julgamento. Eu acho que quando você fala, quando você expõe, e você expõe com postura. Não tem ninguém coitadinho aqui. Né? Meu nome é tal, eu tenho isso, mas isso aqui eu tenho. Não me define. Isso não me define. Eu não sou o Parkinson, eu sou o Rodrigo, que tem doença de Parkinson. Fim de papo, né? Então, eu acho que essa sua postura, ela traz também muita inspiração
para quem está assistindo isso hoje e olhando e falando, caramba, poxa vida, olha o que esse cara tá falando, por que eu estou me comportando dessa forma? Porque também você não tem que ter vergonha da doença, você não pediu para ter, né? Ninguém chegou, me dá um Parkinson aí, por favor, né? Me dá um diabetes aí. Não é assim que funciona, né? É uma condição que aconteceu. Bom, aconteceu, fato é, não vamos ter como mudar. A partir disso, o que a gente faz com essa informação? Então, eu acho que essas coisas são muito bacanas, né? Então, eu acho que esse contexto muda bastante. E eu vejo que você conseguiu fazer isso com muita maestria. Isso, assim, mas assim, eu falo para as pessoas que não fazem algo como montanhismo e tal, coisa mais simples. Eu acho importante você fazer uma coisa que dê prazer, que você gosta de fazer, assim, não é que precise disso, mas isso dá uma força maior, assim, você tendo, eu faço isso aqui, eu faço montanhismo, porra, cara, você se sente mais, fica mais tranquilo em relação ao que as pessoas vão pensar de você. Então, você faz uma dança bem feita, canta, assim, você fazer uma atividade que você se sinta orgulho daquilo ali, vai te facilitar nesse processo de comunicar as pessoas e tal. Você vai se sentir melhor, vai se sentir, pô, tem isso aqui, mas tem isso aqui também que eu faço de legal. Então, dá uma confiança maior para você se expor, entendeu? Então, acho bem legal essa coisa assim. E acredite, já vamos para quase 1 hora de podcast. Caramba, olha que loucura, a gente está aqui conversando, falando, e eu tenho certeza que você hoje, Rodrigo, trouxe para muita gente um outro olhar. E isso a gente tem que te agradecer muito, porque eu acho que cada pessoa que senta aqui e que traz uma experiência, uma vivência, que faz com que o outro reflita, e se a gente conseguir mudar a chavinha de uma pessoa, olha que bacana. Isso aí falar também sobre isso. Você está puxando todos os assuntos que vem na minha cabeça. Eu recebo muita mensagem no Instagram, assim, de pessoas que, pô, estão diagnosticadas há pouco tempo, estão arrasadas, assim, isso para mim, eu me vejo, toda vez que eu recebo mensagem dessa, eu me vejo na situação dessa pessoa. E eu, pô, faço questão de entrar, tentar entender o que aconteceu com a pessoa, mandar, porque assim, a pessoa, e o legal depois, Roberto, assim, a quantidade de pessoas que mandam mensagem, pô, eu estava numa situação muito difícil, eu estava pensando, às vezes, até desistir de tudo, te vi falando, você falou comigo, eu tô bem hoje, cara, muito bacana isso, muito bacana. Assim, o maior retorno que eu tenho no Instagram é essas pessoas que dão um retorno para mim, assim, cara, obrigado por você ter feito isso tudo, mostrado a tua história e tal, me motivou. Cara, não tem preço, Roberto, não tem preço, assim, de verdade. Eu acho legal, que eu tenho certeza que você eu acho que esse também é um outro lugar da sua vida hoje. Não é só a montanha. Eu acho que você alcançou para muito além da montanha. Você conseguiu transformar muitas vidas, porque muita gente, a partir da sua história, Rodrigo, não desistiu. Cara, isso é muito lindo. É uma satisfação que antes do Parkinson, eu não sabia o que era isso. Sim. Porque assim, eu nunca tinha passado por uma situação de tanta gente me perguntando uma coisa que eu vinha fazer, que servir de exemplo para essa pessoa, e esse retorno, e me motiva mais, sabia? Assim, eu tenho esse retorno das pessoas, assim, pô, e a pessoa, às vezes eu não faço exercício no determinado dia, assim, fala, cara, por que você não fez hoje? Eu vou lá, faço, assim, então, essa motivação eu tenho esse retorno para eles e eles também me dão um retorno em troca muito legal. Sim, é muito legal. Assim. Sim. É muito, muito gratificante, é verdade. Eu acho que dentro da psicologia, né, a gente fala muito que toda vez que você tem uma situação, como você disse lá no começo, você falou, por que isso está acontecendo comigo? Eu acho que a pergunta, quando a gente transforma nela, o que eu tenho que aprender com isso, transforma também a nossa história diante daquilo. Então, eu acho que a resposta para você é isso. O que você tem que aprender com isso? Olha quanta gente, olha como você se superou. Talvez se você não tivesse Parkinson, você nunca chegaria ao pico de nenhuma montanha, né? E olha como você tem, através do seu Parkinson, transformado a vida de outras pessoas e melhorado a vida dessas pessoas. Então, acho que isso não tem preço. E a gente tem que te agradecer por isso, com certeza. Legal. Assim, o que eu falo, assim, esse ponto que você tocou agora foi interessante, assim. Eu digo o seguinte, falo assim, você é um montanhista com Parkinson, com tanto tempo de Parkinson. Imagina se você não tivesse Parkinson, onde você chegaria? Eu falei, cara, se eu não tivesse Parkinson, eu não estaria nem fazendo montanhismo, entendeu? Então, não tem essa... Exato, é o contrário, é uma outra história. Eu só estou aqui porque eu tenho Parkinson. Então, assim, não dá para você pensar dessa maneira. Então, não seria montanhista sem Parkinson, pode ter certeza disso. Eu morro de medo de altura. Então, é sobre isso. De onde é que as pessoas te encontram na rede social, Rodrigo? Então, no Instagram, né, Rod CS Mendes, RODC de casa, S de sapo Mendes, no Instagram. E assim, eu basicamente tenho o Facebook também, mas eu tô usando o Instagram, assim, é muita rede social para administrar, eu tô focado no Instagram, enfim, então, tenho também, se puder depois deixar aqui o Despertar, né, que é o filme que eu gravei, toda essa história com o Cabo e tal.
Tá no canal off do Globoplay, entendeu? Então, tem lá no meu Instagram, tem um caminho certinho pra chegar lá, então é super... E a gente, no dia que colocar o programa no ar, a gente vai colocar tudo lá embaixo, os arrobas direitinho, pra vocês encontrarem, maravilha, porque maravilha. vale a pena e com certeza a gente vai seguir te acompanhando, Rodrigo, porque você realmente é um cara muito especial. Obrigado. Você é uma pessoa que faz diferença na vida das pessoas e certamente é experiência que inspira e a gente tá muito honrado de ter você aqui, cara. Obrigado, valeu muito mesmo. Muito obrigada obrigado mesmo. pela oportunidade. Ó, tenho aqui Opa. presentes pra você. Opa. Ó, inclusive pra te ajudar aí nos montanhismos da vida, Beleza, hein? hein? Vamos lá. Ó, Nestlé mandou aqui, olha isso. Opa. Olha isso, hein? Aí, ó. Bastante proteína pra noite. Show. Ó, tem polivitamínico. Opa, beleza. E ó, um guia pró-idade, hein? Isso é bom. Guia pró-idade Vai, é bom pra bom. poder envelhecer com muita saúde, né? E a gente Obrigado. agradece Obrigado. mais uma vez. E eu Obrigado. tenho certeza que esse episódio vai gerar muita, muita, muita inspiração. E mais uma coisa. Agora nós temos um voucher. Esse aqui é o Espaço Levelô, que você falou pra mim que vai agora passar o carnaval. Miguel Pereira. Bom. Então, você já tem o restaurante pra levar a esposa, ó, para o carnaval lá em Miguel Pereira. Show de bola. Gente, ó, fiquem com Deus. Mais uma vez agradecendo aqui todo mundo que assistiu o nosso episódio hoje. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo. Valeu, obrigado.